Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise poderosa que coloca uma lupa sobre o nosso jeito de viver no mundo moderno. Vamos usar como base uma reflexão que une fé e razão para tentar entender por que parece que a indiferença tomou conta de tudo, né? Para a gente entender bem esse raciocínio, vamos seguir um roteiro, ok? Primeiro, a gente identifica o problema, que é essa tal cultura da indiferença. Depois, vamos investigar de onde ela vem, quais são as raízes disso. Aí, a gente vai ver qual é a resposta proposta e como isso se aplicaria na nossa vida, até chegar numa pergunta final que, olha, vai dar o que pensar. Então, vamos lá. O ponto de partida é o diagnóstico de um problema que talvez todo mundo já tenha sentido na pele. Uma cultura da indiferença que parece estar por toda parte. Essa frase é um soco no estômago, né? Vai direto ao ponto. A ideia é de que existe uma mentalidade onde as pessoas são vistas como descartáveis. Como algo que você pode simplesmente jogar fora se não tiver mais utilidade ou se for um incômodo. E sabe, esse fenômeno tem até um nome: globalização da indiferença. É como se a sociedade inteira tomasse uma anestesia, ficasse imune à dor do outro, um sofrimento que muitas vezes está bem ali na nossa cara. Tá, mas de onde é que vem tudo isso? Por que a gente chegou nesse ponto? Para entender, a gente precisa ir mais fundo, lá nas raízes filosóficas dessa crise. Vamos mergulhar nisso agora. A base de todo esse argumento está na tensão entre duas dimensões da nossa vida. De um lado tem o sagrado, aquilo que conecta a gente com um propósito maior, com o que transcende, e do outro, o profano, que é o nosso dia a dia mesmo, o mundo material, as preocupações imediatas. O filósofo Max Weber deu um nome para isso: desencantamento do mundo. A ideia é que, ao colocarmos a razão e a ciência acima de absolutamente tudo, o mundo foi perdendo a sua magia, o seu mistério, o seu brilho sagrado. E qual é o problema disso? Bom, uma consequência direta, como aponta outro filósofo, o Roger Scruton, é que o ideal de sacrifício vai por água abaixo. Pensa bem, se nada mais é sagrado, por que eu vou me sacrificar por algo ou alguém maior que eu? E é aqui que o jogo vira, sabe? O foco vai tudo para dentro, todo para o nosso próprio umbigo. Isso acaba gerando um individualismo tão grande que, ironicamente, deixa a gente se sentindo profundamente só. Certo, esse é o diagnóstico. Bem pesado, né? Mas e a solução? As fontes que a gente está analisando apontam para uma resposta de mão dupla. Uma parte que começa dentro da gente e outra que se manifesta no jeito como a gente age no mundo. A resposta de dentro para fora é tipo uma jornada pessoal. O filósofo Søren Kierkegaard descreveu algo bem parecido com seus estágios da existência, que terminam no que ele chamou de salto de fé. É um ato que, basicamente, devolve o encanto e o sentido para o mundo. Isso tudo faz parte de um processo que as fontes chamam de realmar a vida. A ideia é muito poderosa. É colocar a alma de volta no centro de tudo para que o dinheiro, o ego, enfim, tudo isso sirva à vida, e não o contrário. Beleza, isso foi o lado de dentro. Agora, e o lado de fora? Como a gente age no mundo? Bom, essa frase aqui de São Tomás de Aquino resume tudo. Ela deixa bem claro que ter fé nunca é uma atitude passiva. O que isso quer dizer na prática? Que a fé não é um sofá confortável, sabe? Pelo contrário, é um chamado para a ação, uma exigência de estar sempre atento, de defender a verdade e a justiça, de não se calar diante do erro. A teoria é bonita, mas e na prática? Como é que essa visão de mundo vira ação de verdade no nosso dia a dia? A resposta para isso está num conceito bem interessante: ecologia humana. A ideia aqui é que não dá para separar o cuidado com o meio ambiente do cuidado com as pessoas. Uma ecologia de verdade tem que cuidar de tudo, porque está tudo interligado. E é aqui que a gente começa a ver como temas que pareciam não ter nada a ver um com o outro, na verdade estão super conectados. Para essa linha de pensamento, lutar por moradia digna e defender a vida desde o seu início, lá na concepção, não são duas coisas separadas. Elas nascem da mesma raiz. O ponto central aqui é o seguinte: dentro dessa lógica, o cuidado com quem é vulnerável tem que ser coerente, tem que ser completo. Não importa se é a pessoa em situação de rua, o refugiado, a família desestruturada ou a vida humana no seu primeiríssimo instante. Chamar qualquer um deles de descartável é o auge daquela cultura da indiferença que a gente falou lá no começo. E no fim das contas, tudo isso leva a gente para uma encruzilhada. Uma escolha fundamental sobre o tipo de vida que a gente quer levar. Então, o que os textos mostram é que, no fundo, a gente tem dois caminhos bem claros para escolher. De um lado, uma cultura do eu, que vive num mundo desencantado e é indiferente ao outro. E do outro, uma cultura do sacrifício, do compromisso com um bem maior, onde a gente se sente responsável pelos outros.
E essa afirmação, tirada de uma nota da Pastoral Familiar sobre o dia do nascituro, funciona como o alicerce, a base desse segundo caminho. É um princípio que segura toda essa visão, a de que a vida, em qualquer circunstância, é sempre um bem. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Um desafio que amarra toda essa nossa conversa. Se a gente vive numa cultura tão focada no eu, como é que a gente faz para redescobrir o valor de se sacrificar pelo outro? Fica aí a reflexão.